Gente, tem aquela reportagem que eu prometi da reviravolta na investigação da morte de um garotinho de 2 anos. Ele desapareceu, estava brincando no quintal da casa dos avós, todos foram ouvidos e 9 meses depois a polícia encontra o crânio desse menino. Mas ainda faltava descobrir quem matou o garoto. Agora, o caso voltou à tona. A investigação aponta que os assassinos da criança são da própria família. Quem matou Emily, o garoto que você está vendo aqui agora? Quem vai contar para vocês é a nossa correspondente especial. Balança. O mistério que persiste há quase 2 anos acaba de ganhar novo capítulo. O Balanço Geral acompanha o desaparecimento de Emily desde aquele sombrio 8 de julho de 2023. As buscas, a versão de testemunhas, vestígios de sangue encontrados e uma ossada humana localizada. Esperamos que com a descoberta a verdade apareça, que a gente possa saber como um pequeno garoto de 2 anos e meio pode sumir em um vilarejo pacífico sem deixar rastros. No ambiente remoto, cercado por montanhas, florestas densas e animais ferozes, uma pequena vila resiste ao tempo. Rovernay fica entre o mar Mediterrâneo e os Alpes franceses. Uma comunidade francesa onde moram 150 pessoas. Todas se conhecem, até os hábitos, horários, tudo é conhecido. Mas no vilarejo pacato e silencioso, um mistério perturbou a tranquilidade do lugar. Esse mistério começa no sábado de 8 de julho, quando um garotinho loiro de 2 anos chega ao vilarejo montanhoso. Emily brinca no jardim da casa dos avós maternos enquanto a família se prepara para um passeio. Pouco tempo depois, os avós vão buscar Emily para colocá-lo no carro. Mas, no jardim, só encontram folhas sendo varridas pelo vento. Emily desapareceu. Será que o garotinho loiro saiu de casa sozinho e se perdeu nas florestas sombrias da França? Emily foi sequestrado no quintal da casa dos avós? Difícil acreditar. Quem subiria as montanhas do vilarejo, que fica a 1.200 metros de altura, para sequestrar uma criança? E mais, como um sequestrador conseguiria entrar e sair de lá sem ser visto? Pode o menino ter sofrido algum acidente e alguém ter escondido o corpo? Ou a criança foi levada por algum animal que ronda a região? Um lobo, por exemplo. Começava um trabalho incessante de buscas e o drama de uma família. Autoridades classificaram o caso como desaparecimento perturbador. A região inóspita dos Alpes franceses é perigosa. Desfiladeiros mortais e ravinas que terminam em águas traiçoeiras compõem o cenário quase afastado de civilização. As buscas começaram num raio de 5 quilômetros do chalé da família, uma distância razoável, tendo em vista que Emily era uma criança de apenas 2 anos e meio e que por conta própria não poderia ter ido tão longe. É o que explica o especialista. Inicialmente é importante entender que são locais que apresentam desafios únicos e complexos. Esses locais podem ser áreas remotas, montanhas, cavernas, florestas densas, entre outros. E o importante é ter sempre para operar os profissionais capacitados. Apenas 2 pessoas disseram ter visto Emily descendo uma rua, mas não suspeitaram de nada. As primeiras buscas não trouxeram resultados. O prefeito Marc Chapuis então deu a ordem para o fechamento da vila para quem não morava por lá. Novas buscas passaram a ser feitas com a ajuda de helicópteros, câmeras térmicas, drones, cães farejadores e voluntários cadastrados. Investigadores também usaram uma gravação de áudio com a voz da mãe do menino durante as buscas.
A ideia era fazer com que Emile, caso estivesse escondido e com medo, fosse encorajado a sair de onde estivesse. Mas nada trouxe resultado. O departamento de imagem se mobilizou para fixar a cena, ou seja, fazer um mapa em 3D da região. É um terreno de montanhas, muito acidentado, com muitos desníveis e uma vegetação muito densa e que não é fácil para atravessar. Alpinistas também se arriscaram em desfiladeiros em busca de Emile. Mergulhadores profissionais entraram em um lago e vasculharam uma área de 1.000 metros quadrados e 3 metros de profundidade atrás de pistas do menino. Mais uma vez, sem sucesso. O balanço das buscas foi o seguinte: 30 casas vasculhadas, 15 veículos apreendidos para a perícia e 25 pessoas entrevistadas. Com a ajuda de voluntários, uma área de 12 hectares foi analisada minuciosamente. Vestígios de sangue foram encontrados em um carro, mas depois de análise em laboratório, ficou constatado que se tratava de sangue animal. Equipes também analisaram sinais de celulares captados por uma antena do vilarejo para saber se eram aparelhos de moradores de Rovenê, de aldeias vizinhas, ou se pertenciam a pessoas desconhecidas ou até de turistas que passavam pela região. Nada foi encontrado. Depois de meses de buscas, investigadores encontraram uma ossada humana perto do vilarejo Rovenê. Exames genéticos permitiram concluir que eram os ossos do menino Emile. O promotor não deu detalhes sobre as causas da morte, mas afirmou que os médicos legistas continuam examinando os restos mortais em busca de pistas. Sabemos que agora ele está morto. Mas quem é o autor? Qual é a causa de sua morte? Estava muito longe do último lugar onde ele foi visto. O mistério aumenta. Mas agora, quase 2 anos depois do desaparecimento de Emile e após os restos mortais do garotinho terem sido localizados, uma reviravolta balança a pequena cidade francesa. Os avós do menininho foram presos. O avô já foi investigado no início dos anos 90 por conta de um caso de violência e agressão sexual. Ele era um dos suspeitos do desaparecimento do neto. Outros 2 familiares de Emile foram presos, mas a promotoria não divulgou a identidade dessas pessoas. O caso avança e volta a movimentar o vilarejo pacato na França. Agora, com a prisão dos avós, resta saber qual a motivação para o crime que repercutiu no mundo inteiro. Surpreendente, hein, Lombardi? Loucura, hein, os avós. Nós aqui no Balanço demos várias matérias. Quando começou, desde o começo, e ninguém achava, muitas vezes achavam que a criança tinha sido levada. Alguém passou e levou. E no fim, encontraram um crânio e os avós são suspeitos. Que loucura isso. Todo mundo agora quer saber o que os avós vão falar. Provavelmente vão dizer que foi algum acidente doméstico. Eu digo isso porque você já deve ter percebido que as explicações dadas pelos assassinos geralmente são sempre as mesmas, vão para as mesmas linhas. E não sei se é por orientação de algum advogado e quer ajudar o cliente, né, a diminuir a pena, mas eles vão tentar dizer: escuta o que eu estou falando, porque eu vou dar esse caso aqui de novo e nós vamos dar a versão dos avós, que ainda não saiu, mas eles vão falar. Eles vão dizer que foi algum tipo de acidente doméstico e que eles ficaram com medo de chamar as autoridades, ficaram com medo de contar a verdade, percebendo que o garoto já estava morto, eles decidiram enterrar e contar uma historinha. E aí fica mais fácil, né? Achando que não ia acontecer nada. Alguém levou, como na época existia essa possibilidade. Agora, eu não caio nesse tipo de conversa, porque se realmente é um acidente, qualquer familiar de uma pessoa que se acidenta chama a ambulância o mais rápido possível. Isso. Por mais que a pessoa esteja morta, a pessoa fica na esperança de acontecer alguma coisa, ela chama a ambulância, ela chama o socorro, ela não faz esse tipo de coisa, né? Vamos ficar em cima e eu vou contar para vocês depois.